Aleluia, amém. Não há nada impossível para o Senhor Deus. Aleluia. Lucas capítulo 11. Vou avisar aos irmãos que a leitura é longa, mas é necessária. A partir do versículo 14 até o versículo 18. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Põe a sua mão sobre a sua. Espírito Santo, a condição está muito clara para nós nesta noite quanto à tua palavra, mas os mistérios ainda estão por ser revelados, Senhor. Revela, Deus, o que está oculto. Fala conosco o que tu queres para a nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Pode assentar-se, por favor. Dissemos que falaríamos sobre a presença de Deus, e este assunto está subdividido em várias partes. E falamos da primeira parte, o vazio que há no homem, e a única forma de preenchê-lo satisfatoriamente, que é com a presença do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Então, acredito pelo Espírito Santo que ficou claro para nós que não há outro substituto adequado, não há outra forma de preencher o vazio dos nossos corações, a sede da nossa alma, a fome do nosso espírito,
durante todo o seu livro, quando ele diz: isto tudo eu vi que era vaidade. Esta palavra, a tradução literal dela é vazio. E ele diz: eu busquei nas melhores comidas, nas melhores iguarias, e disse para mim mesmo: isto é vazio. Embebedei-me de tanta bebida que bebi, de toda espécie de bebida, e quando acordei daquela loucura, disse para mim mesmo: isto é vazio. Busquei em toda a ciência, em todo o conhecimento, escrevi milhares de provérbios, analisei em todas as áreas do saber, em botânica, em biologia, em todas as áreas, mas enfadado de tanta pesquisa na minha vida, eu disse para mim mesmo: isto é vazio. Então procurei no amor das mulheres, deleitei-me no amor sensual, no amor marital, namorei, flertei, de tudo fiz na área sexual, na área sentimental que me agradasse, mas ao final restava sempre aquela convicção: isto é vazio. E ele chega ao capítulo 12 deste livro e diz assim: então eu entendi uma coisa, que o temor do Senhor é a necessidade do coração do homem, e que o voltar-se para Deus e agradá-lo, só isso pode satisfazer a condição humana. Então o homem se encontra nesta condição de vazio. Mas o pecado, nós dissemos da outra vez, é quem levou por via de Satanás, quem levou o homem a esta condição de vazio. E Satanás se tornou o dono, o príncipe deste século, um inspirador, um instrutor. Aquela vozinha do desenho infantil que você e eu assistimos no passado. Hoje em dia aquelas duas vozinhas não existem mais. No meu tempo havia duas vozinhas, e uma vozinha, um capetinha, ficava dizendo na orelha da pessoa: vai lá, bate nele, bate nele. E é incrível como um desenho infantil carrega em si uma verdade tão grande, porque ele é um instigador da destruição dos lares. É ele que coloca um ciúme absurdo no coração de um marido, de modo que a mulher não pode mais pentear o cabelo no espelho, que ela estará flertando com o espelho. É ele que fica instigando essas coisas. Instiga o homem a errar, instiga o homem a pecar, instiga o egoísmo. O mal de todos os séculos, o mal que sustenta todos os outros males é o egoísmo. É eu centrar a minha vida e o mundo, centrar a minha vida em mim mesmo. E isso me leva ao egocentrismo, a centrar o resto do mundo em mim. Então o homem se torna egocêntrico, egoísta e vazio. E Satanás operando. Aí Deus quer falar a este homem, levar uma palavra de transformação a este homem, mas isto implica numa guerra. É interessante que a narrativa bíblica, ela aponta para o destino do mundo. E tanto no capítulo 3 do profeta Joel, quanto no capítulo 16 de Apocalipse, já há um lugar em que esta guerra, esta grande guerra mundial vai acontecer. O ápice dessa guerra vai se dar num vale chamado Vale de Josafá, fica em Israel. A palavra de Deus diz que o anjo derramará a sua taça sobre o rio Eufrates e ele vai se secar. E isso propiciará a invasão das hostes do leste e do norte sobre Israel. E ali as forças pró-Israel e contra Israel se encontrarão numa grande batalha em que milhões de pessoas morrerão num só dia. E a Bíblia declara esta guerra como o Armagedon, porque vai ocorrer no vale de Megiddo, em Israel.
Então já está prometido uma guerra mundial. E quando eu olho para os fatos do nosso mundo hoje, eu vejo quão próxima essa guerra está. Os russos acordaram no seu comunismo e recomeçaram a sua marcha. Eles vão engolir a Ucrânia. Eles vão literalmente engolir a Ucrânia. E vão continuar a sua marcha de volta ao seu grande poderio antigo. Mas eles precisam do dinheiro dos árabes. E os árabes precisam das armas dos russos. E quando eles chegarem em um acordo, a terceira guerra mundial estará na nossa porta. E eu já vejo isso muito claramente para os próximos tempos, talvez para os próximos anos já agora. E todas as outras condições mundiais cooperam com isto. Porque tudo que está descrito na Bíblia sobre o último tempo é exatamente o que nós vivemos todos os dias. A imoralidade campeia. A imoralidade está dominando o mundo. Você descrever uma coisa moral hoje te leva para a cadeia. Se você definir um homem como homem e uma mulher como mulher hoje, você vai para a cadeia. Você pode rir de mim e dizer: pastor Eduardo, como mais eu descreveria um homem senão como homem e uma mulher senão como mulher? Mas se você fizer isso em público, você vai para a cadeia. Porque um homem não é mais homem e uma mulher não é mais mulher. Por mais absurdo que você está me escutando, veja que isso é. Porque o banco continua banco, a parede continua parede, o extintor continua extintor. Mas o homem não é mais homem e a mulher não é mais mulher. E eu ouvi a frase mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Eu li estes dias. A frase dizia: o terceiro gênero. A sociedade ensandeceu, ficou louca. E tudo caminha para uma grande batalha final. E eu alerto esta igreja de que está previsto na palavra de Deus que quando estes tempos se aproximassem, muito mais deveríamos olhar para o alto, nos ligar com aquele que é o nosso Senhor, muito mais deveríamos trabalhar a sua obra, muito mais deveríamos nos santificar. A palavra para nós em Apocalipse é: servos meus, aqueles que estão sujos estão se sujando mais ainda, vocês que estão se santificando, se santifiquem mais ainda. Mas toda esta guerra, irmãos, ela se locomove para a vida de cada pessoa. Cada um de nós vive uma grande guerra espiritual. Porque é preciso fazer uma escolha, não há como deixar de fazer a escolha. Ou eu opto por acreditar e seguir e viver a palavra de Deus, ou eu optei por negá-la, não segui-la, não vivê-la, e não há meio termo. Estamos no meio de uma guerra espiritual. Você e eu participamos desta guerra todos os dias. Quero deixar bem claro que esse clamor que nós fazemos aqui pelas vidas, a fila não andaria de um em um se nós todos os dias nas nossas casas nos ajoelhássemos dessa forma e fizéssemos esse clamor. Então a fila, em vez de andar de um em um, ia andar de 3 em 3, de 10 em 10. Como o clamor é pouco, a resposta é pouca. Muito clamor, muita resposta. Porque clamor é batalha. E eu quero levar os irmãos para dentro deste texto para nós vermos que clamor é batalha. Este texto começa dizendo que havia uma pessoa muda.
Aquela pessoa estava presa naquele demônio, mas Jesus chegou. Quando você chega, você traz Jesus. Onde você vai, você leva Jesus. Onde você vai, Jesus chega com você. Então, se tem alguém amarrado e você chega, o céu já pode dizer: Jesus chegou. Porque onde chegou um instrumento de Jesus, Jesus chegou. Onde chegou a tesoura de Jesus, Jesus chegou. Onde chegou o cajado de Jesus, Jesus chegou. Você é o cajado de Jesus, você é o vaso de Jesus, você é o óleo de Jesus. É com a tua vida que Jesus unge outra pessoa. É por isso que nós impomos a mão, porque nós acreditamos que Jesus nos usa, e quando nós chegamos, Ele chega conosco. E quando nós entendemos que Ele está conosco, nós profetizamos pela autoridade que Ele dá, não da nossa boca, não por nossa autoridade, mas sempre que Ele nos mandar, estende a mão, põe a mão sobre essa pessoa, nós pomos, e aí começa uma batalha espiritual ali. E o demônio, ele não vende, ele não aluga, ele não empresta, ninguém quer dele, é dele, ele quer para ele. Ele não vende, não há nenhum meio comercial de tirar uma pessoa das garras do diabo. Conselho não tirará o teu filho das garras do diabo. Enquanto o diabo estiver oprimindo o seu filho, não importa que conselho você dê, não vai adiantar de nada. O diabo tem que ser repreendido, senão o teu filho não te ouvirá. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o demônio cega a pessoa e ela não enxerga, não importa o que lhe seja dito, ela não enxerga a verdade. Se você quer vitória na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, você tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar, porque é batalha espiritual. Conselho não ganha batalha espiritual, vida de oração ganha batalha espiritual. E Jesus chegou para o demônio, e não fez nenhuma dessas entrevistas que você vê na televisão. E quando você começar a assistir uma pregação na televisão que começar essa entrevista com um vampiro, tira desse canal, porque Jesus não faz entrevista. Jesus chega e diz: espírito que está causando nudez, sai da vida dele. E o espírito sai. E não tem essa entrevista. Como é seu nome? Meu nome é Zequinha Tranca-Rua. Onde já se viu uma tolice dessa? É a igreja mais tola que eu já vi na face da terra, fazendo entrevista com o vampiro. Jesus chegou e disse: sai! E o espírito saiu. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, não é para tomar chá com bolacha com Satanás e sentar na mesa e dizer: de onde você vem? Eu estou passeando e você fui ao shopping. Sai em nome de Jesus. Eu não tenho acordo com você. Você está em guerra, está oprimindo esta vida. Por que eu conversaria com você? Sai dele em nome de Jesus. Esta é a palavra. E aí a multidão se maravilhou. Sabe por quê? Porque o Espírito saiu. Sabe o que está faltando às igrejas do Senhor na terra? O mundo se maravilhar com elas. O mundo está fazendo programa social conosco. O mundo está fazendo encontros e chazinhos conosco. A palavra de Deus diz que o mundo tem que se maravilhar com a igreja. A palavra de Deus diz que o mundo tem que entrar na igreja, ver o que acontece ali e dizer: eita, aqui é diferente o negócio. Aqui é estranho, acontecem umas coisas estranhas. Esse cidadão está falando em chinês, esse cidadão está falando em francês, esse cidadão contou a vida do outro todinha. O que acontece aqui dentro? A palavra de Deus diz que o mundo tem que se maravilhar com a igreja. Busquemos, irmãos, este poder, esta unção, para que o mundo entre na igreja e se maravilhe e diga assim: que paz, meu Deus, que lugar. Olha, eu estou sentindo. O que será que tem nesse lugar? Será que é bom ar? Eles devem espirrar um bom ar aqui. Que paz que eu estou sentindo. O mundo tem que se maravilhar. Jesus expulsou o demônio, a multidão se maravilhou. Mas aí alguém disse: ele expulsa o demônio porque ele é o principal dos capetas. Porque ao mundo não resta mesmo outra coisa. Talvez se eu fosse do mundo, é bem provável que eu dissesse a mesma coisa. Porque se uma pessoa contrata 350 psicólogos, ela gasta uma dinheirama, como aquela mulher com fluxo de sangue gastou uma dinheirama e não resolve. E chega um cidadão, ele diz que ele é o Filho de Deus.
e diz: sai da vida dela, demônio, e a pessoa fica boazinha. A inveja, irmãos, confessa, não é verdade? A inveja, você está ali suando. Eu não sei se você já sentiu isso. Você está ali suando. E essa luz não acende. E dá umas 3 explosões em tudo que é lugar e a luz não acende. Aí chega uma pessoa: o que foi? A luz, tá. Muita gente dirá: que maravilha. E muita gente dirá: isso aí eu sabia. Isso aí, você até me atrapalhou, porque eu estava chegando lá. Não faltará nunca entre os homens a inveja e a cobiça. É por Beelzebul. Aí Jesus esclareceu a guerra, irmãos. Foi bom alguém ter dito. É sempre bom, não importa o que se diga para Deus, é sempre bom. Porque Deus dará a resposta. Não importa o que você diga para Deus, Ele dará a resposta. E isso é maravilhoso, Ele não te deixará sem resposta. Senhor, Tu nunca me ouves, Tu nunca me atendes. Pastor, essa pessoa não vai receber resposta. Escreve no teu caderno que ela vai. Porque Deus não deixa o homem sem resposta. Jó falou 450.000 coisas para Deus e pensou que não ia ter resposta. Então Deus chegou para ele e falou: veste a roupa para falar comigo, porque eu não falo com homem nu. Te veste aí, vou te dar a resposta agora. Você quer saber se eu estou no controle de todo o universo? Responde para mim. Você estava vivo quando eu criei as estrelas? Você conhece o nome delas? Você sabe que sem mim o mar não dá 1 metro a mais na sua orla, sem a minha ordem? Você sabe que sem a minha ordem o vendaval não se faz, o verão não acontece, a primavera não chega? Você tem aí um rinoceronte. Você se abala com ele. Quando vocês vão caçar e encontram com um rinoceronte, vocês correm de medo, porque as lanças de vocês, ele ri de vocês. Todas as suas armas diante de um rinoceronte, ele faz pó e ri de vocês, e vocês todos correm dele. E você quer dizer para mim como eu devo governar o meu mundo? Deus não deixa ninguém sem resposta. E aí essas pessoas disseram: ele expulsa porque ele é o príncipe. E Jesus ensinou algumas coisas sobre guerra que nós precisamos indiretamente aprender. Eu glorifico a Deus, porque Ele disse muita coisa direta e indiretamente nós tomamos lições. A primeira coisa que Ele diz é no versículo 17: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. É por isso que você precisa escolher se você quer a vida com Deus ou sem Deus, porque senão você se dividirá dentro de você mesmo. Uma hora você quererá a vida com Deus e outra hora quererá a vida sem Deus, e você vai naufragar, porque o seu reino, que é o seu ser, a sua integridade, a sua personalidade, vai se desintegrar. É o que muita gente dentro da igreja está fazendo. Ela veio para o Evangelho, mas ela quer viver uma vida secular. Ela quer a resposta de Deus, mas não quer fazer a oração. Ela quer que Deus venha ao encontro dela, mas ela não quer ir ao encontro de Deus. Ela quer que Deus perdoe seus pecados, mas ela não quer abandonar os pecados. Ela quer que cada vez que ela peque, Deus a perdoe, porque afinal de contas Ele é amor. Então ela peca e Ele perdoa. Ela não quer abandonar a condição do pecado, ela quer que ela peque e Ele perdoe, porque já que o amor dele é infinito, ela poderá pecar infinitas vezes. Essa pessoa está dividida dentro dela mesma. Ela vai naufragar, ela vai sucumbir,
preciso, irmãos, não estarmos divididos em nós mesmos. É preciso uma posição firme. Eu sou cristão, esse é o meu procedimento, é assim, Senhor, que vai ser. Mas isso passa para outro relacionamento, quando ele diz: o reino dividido sou eu. Não posso estar dividido. Você é do Senhor ou não é? Eu sou do Senhor. Faça a obra do Senhor. Dá testemunho de quem é do Senhor. Usa as palavras de quem é do Senhor. Tem os mesmos propósitos que o Senhor. Mas aí passa para casa. Jesus diz: aí você vai dividido para a sua casa dividida. Aí o marido quer ir para a direita, a mulher quer ir para a esquerda. Não tem acordo. Essa casa não prospera. Essa casa não avança. O filho é muito ferido. Quando marido e mulher não entram num acordo, o filho é muito ferido. Porque ele começa a ver aquela divisão, e divisão para ele começa a ser uma coisa normal. É normal ter divisão. Mas, irmãos, queridos de Deus, não é normal ter divisão. Se não fosse normal ter divisão, Deus escreveria na sua palavra: e os dois se juntaram para serem duas carnes. Mas a palavra diz: e os dois se juntaram para ser uma carne, para serem unidos em propósito, para que o filho olhe e diga: como o papai e a mamãe estão de acordo sempre em tudo, até na hora de eu apanhar. Oh, meu Deus! É preciso, irmãos, que o filho perceba a união inabalável daquela casa. Senão a casa sucumbe. Pastor, minha casa não está assim. Começa a orar. Está havendo intervenção demoníaca na tua casa. Conceitos seculares estão invadindo na tua casa. Abre a porta da casa, pega uma vassoura boa. Eu conheço uma vassoura muito boa. Eu conheço outra vassoura muito boa. Puxa tua esposa, ajoelha aqui comigo. Eu não quero ajoelhar, vai machucar meu joelho. Machuca teu joelho. Espírito Santo, tira a desunião do nosso meio. Espírito Santo, eu quero ser melhor para minha esposa. Confessa com a tua esposa, confessa com o teu esposo. Fala: Senhor, reina na nossa vida. Porque a igreja se faz de lares inteiros. A igreja não se faz de lares partidos, mas de lares inteiros, em quem os outros que têm os lares partidos possam se espelhar, para o marido dizer para a sua esposa: nós podíamos ser assim. E a sua esposa dizer: é verdade, vamos fazer alguma coisa. E os dois dizerem: vamos falar com o pastor. Os pastores existem para aconselhar, para que o lar seja um lar íntegro. A casa não pode ser dividida, porque aí o diabo vai ter todo o campo de ação. Estamos em guerra, e as nossas armas são as armas do amor. E o diabo não pode contra as armas do amor. Perdoe, o diabo não pode contra isso. Converse, o diabo não pode contra isso. Abençoe, o diabo não pode contra isso. Ele não pode. Ele fica se pinicando, ele fica se mordendo, ele morde o cotovelo. Toda vez que você diz para o seu marido: vamos conversar, ele fala: não quero que converse, eu quero que você dê um tapa nela. E o marido diz assim: vamos conversar, porque a Bíblia diz que a gente tem que conversar. Ele se morde, ele morde o cotovelo, porque ele vê que aquele lar não será destruído. Ele vê que aquele lar será edificado pela palavra de Deus. Não deixe nenhum tipo de divisão. Não deixe uma fresta entre você e o seu esposo, entre você e a sua esposa. Nenhuma fresta, nenhuma. Nem que passe um raio de luz, nada. Porque Jesus diz: em guerra a casa não pode estar dividida, senão ela cai. E aí ele passa ao próprio mundo espiritual. E ele diz: nem Satanás é tolo de disputar comando espiritual com o servo dele. Nem Satanás. E Jesus vai explicar aí na continuidade. Não, Satanás se une com todas as suas forças, até que aquela vida seja destruída. Satanás pegou um homem, está lá na palavra de Deus, e mandou um demônio, e aquele demônio se assenhorou daquele homem. Satanás mandou outro, e mandou outro,
e mandou outro. Quase eu chego a acreditar que Satanás de alguma forma soube que aquele homem ia ter um encontro com Jesus. O que está escrito na palavra de Deus me move nesse sentido. De alguma forma ele soube que aquele homem ia ter encontro com Jesus. Ele não é presciente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas de alguma forma ele soube no mover de Jesus, ele soube de alguma forma que aquele homem ia ter um encontro com Jesus, porque ele mandou um demônio, aí ele mandou 2, aí ele mandou 3. E os demônios iam dizendo: eu vou incorporar nesse homem. Ele disse: incorpora, até que uma legião incorporou naquele homem. É assim que Satanás faz. Quando ele domina, a coisa vai de mal para pior. Quando ele bota uma briga em casa, ele vai pôr facada. Quando ele põe um vício na tua vida, ele vai produzir ansiedade na sua vida por aquele vício. Ele não sossegará enquanto não destruir tua alma. Ele vai colocando outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Mas quando Jesus chegou naquele homem que tinha uma legião, Jesus lá de longe, e isso é que é maravilhoso, falou: não me interessa quantos são, sai dele. Não interessa quanto Satanás queira colocar de peso na tua vida, Jesus tira todas de uma vez só, com uma só palavra. Não interessa quanta opressão Satanás botou na tua vida no mês de abril, hoje Jesus pode tirar todo o peso das tuas costas, nesse culto, com uma palavra só. Satanás, sabendo que você está decidido a entregar a vida a Jesus, ele coloca todo tipo de empecilho. Às vezes uma pessoa que quer um compromisso com Jesus quer ir na igreja, aí o pneu do carro fura, aí alguém liga na hora de vir para o culto: ai, quanta saudade, há quanto tempo eu não falava com você, olha, estou com uma vontade assim, falar umas 3 horas seguidas, e você: ai meu Deus, e a pessoa: ai meu Deus, olha, estou com tanta saudade, e você: olha, é que eu preciso sair, não, só tenho mais uma palavra para te dar. Então, porque Satanás usa todo o recurso possível para que você não saia da opressão. Mas uma palavra de Jesus: vai em paz, esta noite te manda em paz de volta para casa. Pastor, estou voltando para a mesma casa, mas estou voltando na paz de Jesus. Pastor, estou voltando para o mesmo problema, mas está voltando com a certeza de Jesus no coração. Pastor, estou voltando para o mesmo marido, mas Jesus vai transformar teu marido. Vai em paz, porque Jesus é mais na tua vida. E quando Jesus encontrou aquele homem todo destruído com uma legião de demônios, Jesus falou: quem és tu? Ele falou: eu sou uma legião. Ele falou: eu não estou nem aí com a legião, sai. Permite-nos ir para a manada de porco. Sai, não me interessa para onde você vai. Sai, pode ir. Guerra é isto. É preciso que Jesus pronuncie a palavra da vitória, e a arma da vitória é a arma de Jesus. Então use a arma de Jesus, use a paciência, use o perdão, use a alegria. Neemias disse: quer saber, povo de Deus, a alegria no Senhor é a nossa força. Satanás se morde, Satanás morde todos os músculos das costas quando você está alegre apesar da situação difícil. Satanás queria cavar uma cova que desce lá na China, lá no Japão, para enterrar Abacuque, porque ele disse: não tem mais uva, não tem mais trigo, não tem mais oliva, não tem mais gado, mas eu me alegro no Senhor. Satanás falou: não pode, mas pode, porque você pode todas as coisas quando Deus te fortalece. Use as armas de Deus. Você pertence ao Senhor. E Jesus nos ensinou ainda uma outra lição. Versículo 21. Já estou encerrando. Para quem pensa que eu estou usando só filosofia, argumentos filosóficos ou psicológicos, eu não vim aqui para usar argumentos filosóficos nem psicológicos, mas eu vim pregar a cruz de Cristo. E ele diz no versículo 21:
Quando o valente guarda armado a sua casa, está em segurança tudo quanto tem. Certa vez uma cantora que é famosa no Brasil, e um monte de crente canta as músicas dela, com ela estava num programa de televisão e começou a dar uns negócios nela, que é a entidade que baixa nela quis tomar o controle. E ela falou em público, diante da câmera, para a entidade: epa, agora não, que agora o controle aqui está comigo. E os cristãos ouvem as músicas dela e cantam com ela. E ela consagra as músicas no terreiro. E ela disse para a entidade: epa, agora não, que agora eu estou em mim, quem manda sou eu, depois é só hora. Esse guarda dela, guarda ela e não quer sair dali não. Enquanto essa cantora estiver debaixo da mão dele, vai ser rica, ela vai escrever até música falando de que mingau de milho é bom e vai vender. Não, mas mingau de milho é bom mesmo. Mas ela vai fazer qualquer música e vai vender. Porque aquele que comanda a vida dela está bem armado lá no coração dela e tomando conta. Conheço também a história do pintor argentino. Eu distribuí na minha mocidade, o desafio de uma gincana. E uma das gincanas era recolher o maior e mais diferenciado número de folhetos que existisse em São Paulo. E aquela mocidade trabalhava muito, ou uma cidadezinha arretada. E eles trouxeram 500 tipos de folheto, mas muito tipo de folheto. Um exemplar de cada um. Eles entravam em tudo que é igreja, em tudo que era livraria. Eu quero um folheto desse, eu quero desse, eu quero desse. Trouxeram 500 folhetos. Um deles tinha um menininho com uma lagriminha no rosto, com um cachecolzinho, tristinho. Estava lá no folheto. E estava escrito no folheto: Jesus quer tirar tuas lágrimas. E é verdade, quer. Jesus quer aliviar o teu coração, e é verdade que é. Aí veio um rapaz fazer um trabalho com mensagem subliminar na nossa igreja, e ele trouxe aquela foto, e a gente se multiplicou e falou: oh, menininho que Jesus quer consolar. E ele disse: houve um grande pintor argentino, e ele disse ao diabo: eu consagro minha vida a ti, eu consagro a minha pintura a ti, se tu me fizeres rico. Satanás disse para ele: faz esta pintura, e ele fez. E o rapaz pegou a pintura que estava de pé e fez assim, e falou: agora olhem para o menino. E há um monstro com uma boca gigantesca, engolindo todo o corpo do menino, e só resta a cabeça. E o pintor argentino pintou não sei que quantidade de meninos chorandinho. Você pode ir na internet, um menininho chorandinho assim, e você diz: que beleza, vira a foto de lá. Satanás sabe como guardar quem é seu. Ele não quer acordo comercial, ele não dá, ele não vende, ele não troca, ele não empresta, ele não faz negócio. Tem que ser pela guerra, tem que ser mais valente. Aí a questão é que nós temos o mais valente conosco. E ele chega e domina aquele valente e dá liberdade àquela vida e diz: a partir de agora, quem está bem armado neste coração sou eu. E muitas vezes, irmãos, Jesus bate a nossa porta, mas é o valente que manda na nossa vida. E a gente ouve as mensagens que são pregadas sobre salvação da forma mais fria que podemos, rejeitando a tudo, desde o pregador até a luz do lugar e até a mensagem, dizendo: olha só como esse pregador prega, olha como ele não para no lugar, olha como a luz isso, olha como a luz aquilo, porque o valente que está dentro de nós não quer nos negociar com Jesus de modo nenhum. Mas o Espírito Santo vai falando, e vai falando na porta: estou na tua porta, estou batendo. E aos poucos a pessoa vai caindo em si e vai dizendo: Espírito Santo, eu até quero abrir, mas eu estou amarrado.
E aí é preciso que você, amarrado, peça ao Espírito Santo que desamarre apenas a tua boca. E mesmo você todo amarrado dentro da sua casa, você está comprometido com o diabo até o talo da sua alma, está vivendo tudo que Satanás quer na vida de um homem ou de uma mulher: indiferença, frieza espiritual, pecado, falta de motivação, desânimo, aí vem depressão, vem tudo que é tipo de enfermidade. Você está amarrado naquilo, não há prazer nenhum em nada, você vive as coisas de qualquer maneira. Mas aí você pode dizer para Jesus no teu pensamento: desamarra só a minha boca. E você pode dizer: Jesus, pode abrir a porta e entrar no meu coração. Eu quero que tu passes a ser o dono da minha vida. E aí você vai ver que aquela porta se abre. Como diz a música do grupo Prisma: lá na tua prisão um ruído surge. Tu já ouviste este ruído outra vez, mas agora tua cela se abre e é Jesus que te esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e te diz com amor: ser feliz. Você quer ser feliz? Jesus é a resposta da tua vida. E Ele quer entrar nessa prisão e trazer luz e transformar essa prisão em uma casa. E Ele tem as condições para fazer isso. E a última palavra vai para aqueles que estão desavisados. Uma vez liberto, se lembra daquele que não dava a nossa vida, não vendia, não emprestava, não negociava? Ele fala: Jesus me ganhou, mas foi dessa vez. Vai lá pelo mundo, pega todos os espíritos que Jesus expulsou aqui e acolá, fala: ó, vamos voltar numa determinada casa. E aí você que já está liberto, se lembra com saudade de um pecado cometido, de uma coisinha que ficou no passado, e diz: eu vou só voltar para ver como estava. Quantas pessoas têm perdido sua vida assim? Porque Jesus diz que o último estado é pior do que o primeiro. Uma pessoa que nunca teve Jesus, encontrar-se com Jesus é uma coisa. Uma pessoa que já esteve a serviço de Jesus, com o seu coração guardado por Jesus, e entronizou, permitiu a entrada de Satanás de volta na sua vida. Este coração é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Ele não encontra forças para resistir, porque o diabo sabe como vencê-lo. Mas quero te dar uma palavra de muito alento, de muita alegria. Para Jesus não há impossíveis. Pastor, eu já abandonei a bebida, eu já voltei para a bebida 7 vezes. Jesus te liberta hoje. Pastor, eu não consigo, meus olhos precisam ser lavados com algum colírio. Eu pego pelos olhos, pastor, não tem como. Eu olhei, eu pego. Jesus tem colírio. Pastor, não adianta, quando eu vejo, eu já saí, já subi na tamanca, já dei uma tamancada na cabeça de alguém, meu sangue é assim, sei lá o que é assim. Jesus tem uma palavra para ti esta noite: eu sou o teu Deus e eu coloco amor no teu coração. Mas é preciso, irmãos, que essa guerra seja vencida, porque a outra guerra, a do mundo, continua o seu curso. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 16, João fala da guerra no mundo, no versículo 16, e vai falar da guerra no mundo no versículo 18. Mas no 17 ele interrompe e diz assim sobre o período em que chegarem estas guerras ao mundo inteiro: bem-aventurado é aquele que guarda limpas as suas vestes, porque não serão envergonhados naquele dia. Então ele diz que há 2 guerras correndo, uma lá fora no mundo e outra aqui dentro, no meu e no teu coração. Entrega teu coração a Deus nesta noite. Entregue inteiramente teu coração a Deus nesta noite.
Porque Jesus diz: venha a mim todo aquele que está cansado e abatido, eu o aliviarei. Venha, carregue comigo o meu jugo e perceba que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve. Eu quero orar pela sua vida, quero pedir que a igreja ore. Se alguém nesta noite deseja entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, eu gostaria que você fizesse um sinal. Eu vou pedir que o pastor e o presbítero Luiz estivessem olhando para a igreja. E se alguém fizer um sinal, os irmãos façam um sinal de que já viram o sinal desta pessoa. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer que Jesus vença esta guerra, se você quer experimentar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas acima de tudo quer pedir a Ele que seja o teu Senhor e o teu Salvador, faça um gesto assim com a mão. Olha, eu gostaria, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja o dono do meu coração, o inteiro do meu coração. E nós estaremos orando aqui, nós vamos impor as mãos. E seja qual for a tua condição, o Espírito Santo hoje trabalhará na tua vida para te trazer na presença dEle todos os restantes dias da tua existência. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer consagrar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu nunca tive essa oportunidade, hoje eu quero te pedir que seja o Senhor da minha vida. Faça esse gesto com a mão e nós estaremos orando pela sua vida. Se você quiser, faça isso. Também, se alguém está numa condição em que o coração está balançado e você precisa que o Senhor Jesus tome o controle absoluto da sua vida e reoriente os teus passos, você também pode fazer um sinal da mão. Aliás, eu vou até pedir, se alguém quer ter Jesus, entregar a sua vida a Jesus e tê-lo como seu Salvador, vem aqui, fique aqui do meu lado direito, eu vou impor a mão, eu vou orar sobre você. E se você quer que Jesus restaure a sua vida, restaure a sua fé, varra da tua casa tudo isso que Satanás está colocando de peso na tua vida, você já pertence ao Senhor, mas você quer que o Senhor faça uma limpeza nesta casa, venha aqui, fique do meu lado. Eu não estou usando termos de dona de casa, eu estou falando no sentido espiritual. O Senhor Jesus precisa limpar minha vida todos os dias, e eu todos os dias peço a Ele que faça isso. Se você quiser, vem aqui agora, nós vamos orar. Eu estarei orando. Enquanto eu estou orando, se você quiser vir aqui, faça isso em nome do Senhor Jesus.